Eu todos os dias passo na frente de algumas congregações, algumas igrejas, algumas congregações, né? Igreja só existe um, nunca se esqueça disso. E observo que essas congregações estão em plena atividade. Algumas caprichosamente mudando o horário para um pouco mais cedo e reduzindo ali o volume do som, que é pauta para um outro vídeo, tá? Mas com receio de serem pegos. E qual é o problema disso, afinal de contas? O problema é que não estão seguindo os protocolos de segurança, estão se acumulando. Eu percebo que estão se aglomerando, né? Pessoas ali a menos de 30 centímetros umas das outras, adultos, crianças, jovens, bebês de colo. Na porta dessas congregações, as pessoas que poderiam estar dando orientações com máscara, mas a máscara aqui abaixo do queixo, não sei para que põe. E apenas com um potinho de álcool em gel lá, né, distribuindo lá, tá, para as pessoas fazerem a asepsia da mão. Claro que isso não é o suficiente para manter ali a higiene. E eu fico pensando, gente, mas não existe algum decreto impedindo o funcionamento das igrejas, do comércio, de um modo geral? Uma medida de segurança para evitar a aglomeração? E por que a igreja não está seguindo esses protocolos? Por que colocar em risco a vida das pessoas? Com o pretexto de que Deus irá proteger, irá curá-las, irá protegê-las, será que o objetivo é o quê? Pregar o evangelho ou será que o objetivo é outro? Eu até entendo que muitas dessas instituições são mantidas, né? Muitas delas são em locais, em ambientes locados, e elas são mantidas pela arrecadação de ofertas, né? Eles precisam pagar a locação do espaço e tal, conta de água, luz, enfim. Mas será que isso realmente é mais importante do que a vida das pessoas? Será que crente não morre? Bom, a história está provando o contrário. Crente morre. Sendo obediente ou não. Mas não sendo obediente, a situação ainda se agrava. Alguns pastores aí, né, estão fazendo protestos para a reabertura dos templos normalmente. Então eu fico pensando, o que se passa na mente de uma pessoa como essa? Bom, se a gente analisar as coisas, a gente vai chegar a um denominador comum. Grande parte desses pastores não trabalham. Eles têm sua vida dedicada completamente à igreja. E precisam viver do salário que a igreja lhes paga. Alguns até manter certos luxos, né? Alguns dependem exclusivamente, mas não trabalham 24 horas ou estabelecem um horário. Eles só sobrevivem daquilo. Será que isso é mais importante do que a vida de uma criança? Será que isso é mais importante do que a vida de uma pessoa idosa, de um membro de uma igreja? Será que isso é mais importante? Será que a ganância pela arrecadação? Porque eu não imagino que a disposição seja para pregar o evangelho. Porque ao julgar pelo que eu ouço
em muitas dessas congregações que eu passo, a pregação é uma só. O culto do começo ao fim, o tema é um só. É vitória, é bênção, é prosperidade. É só isso. Esses temas são temas que estão presentes em todos os cultos de muitas das nossas congregações. E muitos dos temas que deveriam ser pregados, esses já saíram da ata, do contexto, do seio da igreja, já desapareceu. A salvação é um deles. É difícil entrar numa congregação hoje para você ouvir um tema falando sobre salvação. Eu queria que você meditasse comigo em Romanos, no capítulo 13, versos de 1 ao 7. Leia lá, mas os 2 primeiros versículos são os mais importantes, porque ele diz o seguinte, que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Foi Deus que colocou a autoridade lá. Se nós temos um governador, se ele está sabendo governar ou não, se está tudo atrapalhado ou não, bom, ele não é exclusividade, né? Isso aí no mundo inteiro, já que o fato, né, é novo para todo mundo. Mas independente da forma como ele está administrando, a gente tem que entender que essa autoridade lhe foi outorgada por Deus. E quando ele cria um protocolo de segurança para prevenir, né, as pessoas de serem contaminadas, esse critério, esse protocolo precisa ser seguido. E a igreja precisava ser o principal exemplo nessa questão. Aquela autoridade foi constituída por Deus. Então, pela lógica, quando nós desobedecemos a autoridade instituída por Deus, nós também estamos desobedecendo a Deus. E o versículo 2 é enfático em dizer que a não obediência a essa autoridade instituída por Deus nos acarretará um mal que vai vir sobre nós. Então, quando eu penso que eu estou fazendo o bem, desobedecendo o protocolo estabelecido pela autoridade, eu estou desobedecendo a Deus e ainda por cima estou trazendo para mim um mal. Tudo por quê? Pela ganância, pelo desespero, colocando a vida das pessoas em risco, por desobedecer aquilo que Deus instituiu? Será que a vida de uma pessoa está valendo tudo isso mesmo? Será que você, pastor, você, dirigente de congregação, está pensando na vida das suas ovelhas? Ou você está pensando em algo particular? Nós, como igreja, precisamos ser exemplares no nosso comportamento. Da mesma forma como nós temos que obedecer às normas divinas, os preceitos, os mandamentos de Deus, nós também fazemos parte de uma sociedade a que devemos obedecer às suas normas, às suas regras. Nós precisamos ser exemplares, tanto como cristãos, quanto como cidadãos, cumpridores das leis, pagar nossos impostos, isso aí. Quer dizer, são atitudes de praxe. Mas quando aparece a oportunidade da gente fazer o que é bom, fazer o que é legítimo e dar um bom exemplo, a gente pisa na bola e comete as piores gafes, desobedecendo a autoridade instituída por Deus e automaticamente desobedecendo a Deus. Comportamentos como esse fazem com que a igreja no Brasil ela não cresça, ela incha. Comportamentos como esse fazem as pessoas pensarem que estão caminhando para a glória, quando na verdade estão caminhando e de forma apressada para a perdição. E tudo por conta de pessoas, de líderes, supostos líderes, que em nome da ganância não respeitam ninguém. Não respeitam as leis de Deus,
não respeitam as leis dos homens e muito menos a saúde e a vida das pessoas. É lamentável que tenhamos que passar por um comportamento como esse, uma atitude como essa, e envergonhando, porque as pessoas lá fora vão olhar e vão dizer, olha, ali tem um mau exemplo, e começam a escarnecer, e começam a avacalhar, e começam a tirar onda com a igreja, e começam a envergonhar o nome de Cristo por causa do comportamento das próprias ovelhas, dos próprios membros dessas igrejas. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz. E o que nós estamos sendo? Na hora que é preciso ser. Vergonha. Não adianta dizer, porque a igreja, o dono da igreja é Deus, que não sei o quê, que Deus vai nos guardar. Vai guardar nada. Se não havia expressa-se numa rodovia, está estabelecido que o limite máximo de velocidade é 100 km. Enquanto você viajar dentro desses 100 km, você vai estar tanto protegido pela lei do homem como pela lei de Deus. Mas a partir do momento que você dá uma de cabeçudo, irresponsável, e passa a viajar acima desta velocidade, a 150, com a arrogância de dizer que Deus vai te guardar porque você é filho dele, porque você é cristão e Deus te guarda, você está desprotegido da lei do homem e também está desprotegido da lei de Deus. Vê se raciocina nessa analogia, vê se pensa um pouco, vê se pensa um pouco nas pessoas, nas suas ovelhas. Não seja canalha, seja um cristão exemplar. Certo? Não faça nenhum tipo de idiotice que, ao invés de promover o benefício, o crescimento, o fortalecimento, a melhoria da imagem da igreja manchada por sua culpa, certo? Use de comportamentos que promovam esse tipo de coisa no seio da igreja. Não seja motivo para vergonha, porque Deus vai cobrar você. Que nós possamos ser exemplares no nosso comportamento ante as leis dos homens e ante as leis de Deus. Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus deseja de nossas pessoas. Faço esse pedido a você encarecidamente, que tenhamos um pouco mais de compreensão. Essa pandemia não é para nosso desespero, muito embora não é assim que todos nós estamos vendo, mas ela serve para o nosso aprendizado, porque Deus tem um propósito aí. Ele vai cumprir com o seu propósito. E esse propósito nos servirá de lição para a gente aprender que nós não somos aquilo que muitas vezes muita gente quer ser. Tem gente querendo ser grande. Mas diante de uma situação como essa, é tão pequeno. Grande só Deus. Obedeça a Deus e tudo te irá bem. Deus abençoe a sua vida.